É isso. Nós vamos então abrir a palavra de Deus lá em Amós, capítulo 6. Amós, capítulo 6. É um livro profético. Tem na Bíblia, não é apócrifo, certo? Você vai lá, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós. Canta a música aí. Amós, capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 1 ao 7. Amós 6, do 1 ao 7. Diz assim: ai dos que andam à vontade em Sião. Desculpa, só uma coisa aqui. Os irmãos estão... Tem Suênia, Pablo e mais alguém aqui no YouTube. Pedi para os irmãos dizer só se o áudio está ok, certo? Eu mudei aqui um pouquinho. Se o áudio está ok. Então, Amós capítulo 6, versículo 1. Ai dos que andam à vontade em Sião e dos que vivem sem receio no monte de Samaria. Homens notáveis da principal das nações, aos que vêm à casa de Israel, aos quais vem a casa de Israel. Passai a Calné e vede, e dali ide a grande Amate, depois descer a Gate dos filisteus. Sois melhores do que estes reinos? Ou será maior o seu território do que o vosso território? Vós que imaginais estar longe do dia mau e fazeis chegar o trono da violência, que dormis em camas de marfim, e vos espreguiçais sobre o vosso leito, e comeis os cordeiros do rebanho, e os bezerros do cevadouro, que cantais à toa ao som da lira, e inventais, como Davi, instrumentos músicos para vós mesmos, que bebeis vinho em taças, e vos ungis com o mais excelente óleo, mas não vos afligis com a ruína de José. Portanto, agora ireis em cativeiro entre os primeiros que forem levados cativos, e cessarão as pândegas dos espreguiçadores. Amém. As palavras duras aqui de Deus, por meio do profeta Amós, ao povo de Israel e o povo também de Judá. Então, antes de entendermos o que é que nós queremos trazer com esse texto aqui sobre preguiça, vamos só lembrar os nossos últimos estudos sobre nossos últimos estudos sobre a preguiça, né? No nosso primeiro estudo, baseado no livro de Provérbios, nós aprendemos que a preguiça é o oposto da inteligência. A preguiça é um sinal de estupidez. Estupidez que na linguagem bíblica é como a gente fala hoje de burrice, né? O que é uma pessoa burra? Vamos ser sinceros aqui. Uma pessoa burra não é uma pessoa que não sabe 2 mais 2. Mas é uma pessoa que bate cabeça. Que não sabe certas coisas que deveria saber. Que todo mundo deveria saber. Quem é uma pessoa sábia sabe. Então, uma pessoa estúpida, uma pessoa... Tem outra palavra. Enfim, tem outra palavra. Mas a preguiça é uma demonstração de estupidez e não de sabedoria, conforme o livro de Provérbios nos mostra. No segundo estudo, nós aprendemos a identificar a preguiça como ignorância. Falta de conhecimento acerca de Jesus. Falta de conhecimento acerca do que nós somos e seremos em Jesus.
No nosso último estudo, nós aprendemos a olhar a preguiça como uma negligência. E negligência é o contrário de quê? A mesma rima. Negligência é o contrário de diligência, né? De diligência. Então, negligência é o contrário de diligência. E a negligência é a demonstração, é a preguiça em ação, né? É o contrário daquilo que nós precisamos ser, com base na esperança que nós temos. Nós aprendemos isso na carta aos Hebreus. Nós aprendemos que para deixar de ser preguiçosos e criarmos em nós esperança, convicção nas promessas de Deus, nós precisamos imitar pessoas que têm fé, longanimidade no Senhor. E hoje nós nos voltamos aqui para o livro de Amós, no Antigo Testamento, e a preguiça aqui, a tônica acerca da preguiça, é a preguiça como uma corrupção. A preguiça como uma corrupção. Fosse criar uma hashtag aqui para redes sociais, né, para Twitter, a hashtag seria somos todos corruptos, né? Somos todos corruptos. As hashtags são criadas na internet para criar engajamento, né? Então, as pessoas criam essas tags na internet para muitas pessoas compartilharem e colocar aquilo que elas estão defendendo. Então, outro dia, um certo time de futebol estava sendo muito comentado na internet e tinha lá uma hashtag: somos todos aquele time. Somos todos fulano, político. Somos todos cicrano. Se fosse criar uma hashtag aqui, seria somos todos corruptos. E aqui não há distinção. E um dos pontos em que nós demonstramos a nossa corrupção seria através da preguiça. Certo? Amós nos mostra aqui que a preguiça é uma manifestação de corrupção. Mas vamos entender aqui o que é que diz o livro de Amós, o contexto de Amós. Como todo mundo sabe, Amós era um quê? Como todos sabem. Era um profeta. Muito bem. Amós era um profeta. Vocês estão animados hoje, né? Amós era um profeta. Pouco depois de 1000 anos antes de Cristo, 1000 antes de Cristo, pouco depois de 1000 antes de Cristo, Israel tinha se dividido em 2 reinos. Vocês lembram da história? Jeroboão, Roboão. Jeroboão, sob o pretexto de independência, liberdade, sair daquela opressão causada pelo filho de Salomão. Então, o reino é dividido ali, obviamente, o plano de Deus era esse. O reino foi dividido entre Reino Norte e Reino Sul. Reino Norte, considerado o reino de Israel, e o Reino Sul, o reino de Judá. Certo? Norte, Israel. Sul, Judá. A capital do Reino Norte seria Samaria, a capital religiosa, né? Onde a nação tinha sua adoração religiosa, seus cultos, onde se reunia as congregações. E o Reino de Judá, você tem a capital Jerusalém, certo? Então o reino de Israel foi dividido em 2 reinos. Quais reinos? Norte e Sul. A capital do Reino Norte era Samaria. E a capital do Reino Sul? Jerusalém. Certo? Jerusalém. Então foi assim depois de Salomão. Vocês lembram? Roboão ficou com o reino de Judá, a linhagem de Davi, o reino de Judá, Jerusalém. E que também é chamado de Monte de Sião, né? E em Samaria, aqueles que foram depois de Jeroboão, filho de Nebate, né? Vocês lembram que Jeroboão foi rei de Israel e não havia adoração a Deus ali. Era adoração aos deuses pagãos. Então o Reino Norte se afastou de Deus
de uma forma muito mais dramática do que o Reino Sul. Porque no Reino Sul, Deus fez uma promessa que o reino de Davi iria seguir, mesmo com a tribo menor, a tribo de Judá, certo? Ao passo que as outras tribos estavam no Reino Norte. Mas o reino de Israel, o reino de Judá, Deus tinha feito a promessa de que iria seguir a linhagem, aos trancos e barrancos, né? Mas ia seguir a linhagem de Davi, porque era dali que viria quem? O Messias, certo? Então, não era que o reino de Judá fosse mais exemplar do que o reino de Israel, de jeito nenhum. Você lê o livro dos reis, Crônicas, vai ter muito refrão lá. E aquele rei fez o que Deus não aprova. E o rei tal fez o que Deus não aprova. Então, a história dos reis de Israel é uma história de sucesso e fracasso, né? Um rei tem um sucesso e daqui a pouco ele fracassa espiritualmente. Você tem a história do rei Josias, né? Que começa muito bem, mas em algum momento também ele falha. E outros reis, e tantos outros reis, inclusive de Judá. Então, foi por causa dessa decadência espiritual do povo do Reino Norte, cuja capital era Samaria, que em 722, aproximadamente 722, teve uma campanha dos assírios contra Israel. Mais especificamente em Samaria, uma invasão dos assírios. Quem foi que mandou os assírios? Deus. Certo? Mas quem foi culpado por invadir Samaria? Israel. E quem foi responsabilizado por aquilo também? Os assírios. Então, Deus soberano sobre aquela situação. Então, em 722, uma invasão em Samaria. Tudo isso, antes desse... depois desse livro aqui, né? O livro está avisando, olha aí, cuidado, se liga. E em 722 ocorreu, então, a invasão dos assírios em Samaria. Então, embora estando no norte, o profeta Amós estava no Reino Norte, em Samaria, mas a pregação dele, o livro dele, é destinado aos dois reinos, tanto para Jerusalém, para o reino de Judá, como para o Reino Norte. Porque nos dois lugares haviam pessoas que se destacavam por sua maldade, não pela sua bondade. Agora, qual era a maldade deles? O pastor Tiago Cavaco, ele diz assim: a maldade de serem preguiçosos perante as necessidades dos outros. Preguiça diante das necessidades das pessoas. Como assim? É você não ter ação, você não reagir positivamente para produzir o bem para outras pessoas. Então você produz o bem para si mesmo. Isso é um sinal de corrupção. Veja que isso parece muito com os dias de hoje. As pessoas, elas não estão buscando fazer o bem dos outros, elas estão preocupadas com elas mesmas, com o que elas sentem, né, com o tipo de sentimento que ela tem, mas não se preocupa com as outras pessoas. Ela se preocupa com o prazer próprio, com o amor próprio, mas não com o amor que ela deve oferecer às outras pessoas. Então a maldade aqui, criticada, denunciada pelo profeta Amós, aqui especificamente, é a preguiça perante as necessidades das pessoas. Eles estavam perto das pessoas, mas ao mesmo tempo estavam longe das pessoas necessitadas. Perto e distante. É um paradoxo, né? Que o pastor Paulo César do Grupo Logos escreveu, distantes próximos, né? Você está próximo, mas está distante. Ou você está distante quando deveria estar próximo. O versículo 1 começa declarando que começa por declarar que estão em perigo as moradas tidas como seguras. Ele diz, ó, ai dos que andam à vontade em Sião. Onde é Sião? Monte de Samaria. Mas só diz Monte Samaria.
Na sua não tem dizendo Sião aí? Isso, pronto. Os dois lugares, né? Então, Sião aí é Jerusalém, né? Uma referência a Jerusalém. E Samaria é uma referência aonde? A Samaria mesmo. Então, eram homens, ele diz aí, homens notáveis. Obviamente o profeta está sendo irônico, né? Sarcástico com aquelas pessoas, se consideravam grandes, em moradas luxuosas, vivendo à vontade. Ele está dizendo o seguinte: vocês estão em perigos, vocês não estão em morada segura. Vocês acham que estão em moradas seguras, lugares seguros, vivendo tranquilamente, gozando a vida tranquilamente. Mas vocês não pedem por esperar. O Monte Sião aqui, Jerusalém, capital religiosa do sul, e a capital e Samaria, capital do Reino Norte, também chamado de Monte Samaria, recebem do profeta Amós um ai, né? Uma palavra de advertência, uma palavra dura. É como se o profeta expusesse aquelas defesas presumidas e as denunciassem como derrocadas fatais. Você está dizendo, olha, o profeta está denunciando o quê? Aquelas pessoas estão vivendo como se estivessem seguras, protegidas, por estarem numa terra que hoje a gente chama de Terra Santa, né? Não sei se alguém aqui tem vontade de um dia conhecer a Terra Santa. Uma viagem até... Onde é a Terra Santa? Israel como um todo, né? Então, até hoje, Israel é considerada assim, a Terra Santa, porque é a terra dos acontecimentos bíblicos, da vida de Jesus, da promessa que Deus fez a Abraão, do reinado de Davi, e tudo isso aí que a gente conhece muito bem da Bíblia. Eu espero. Enfim, o profeta está denunciando um fato importante. Aquelas pessoas se consideravam seguras, protegidas por estarem naquele lugar. Por estar em Israel, tanto de Samaria como em Judá. Elas se sentiam tão seguras, protegidas, que elas consideravam o seguinte: eu posso fazer o que eu quiser na minha vida, porque eu estou na terra de Deus, na Terra Santa. A minha casa é perto do santuário, o santuário é bem ali, ó. Se eu for bem ali, eu estou no templo, então eu estou protegido aqui. Certo? Então, eles acreditavam que o santuário de Deus serviria como um próprio santuário. Então, eles persistiam em seus pecados, convencidos de que nunca teriam de prestar contas pelo que estavam fazendo. Eu não vou precisar prestar contas a Deus de nada, porque eu estou no lugar que Ele habita. Eu estou na congregação do povo de Deus. E a Bíblia demonstra que nós podemos não querer nada com Deus, mas manifestar uma aparência de que nós somos muito devotos. A gente não quer nada com Deus, mas aparenta querer algo com Deus. Era mais ou menos isso que manifestavam aquele povo lá. Vocês conhecem o ditado? Eu não sei se ele é português ou é brasileiro, fiquei na dúvida, mas eu já ouvi esse ditado. Ele diz assim: pela boca morre o peixe. Só que a gente fala, eu acho que eu já ouvi assim, o peixe morre pela boca, né? Aí eu não sei se esse é um ditado português ou é brasileiro. Deve ter vindo com Pedro Álvares Cabral. Mas isso é uma verdade, né? Quando a gente fala que o peixe morre pela boca, né? Morre pela ânsia, pelo desejo de ter aquilo, né? A busca de ter aquela coisa, ou satisfazer aquele desejo. O peixe morre pela boca porque ele quer aquela isca. Ele morde e a tilápia vem para a nossa mesa. Então, as pessoas para as quais Amós pregava envolvia-se em todo tipo de prazeres sensuais. Tudo que a mistura com outros povos proporciona, né? Deus já havia avisado isso desde a época de Moisés. O problema não estaria nos prazeres em si,
mas no fato de as pessoas colocarem neles, nos prazeres, o seu maior proveito. Aquelas pessoas viviam de uma forma extravagante, em luxo, em casas, um barulho, né? Em casas sossegadas, curtindo a vida, ao passo que outras pessoas mais simples do povo de Deus, o povo de Israel, estavam vivendo em miséria. Então, haviam pessoas que passavam por carências, por necessidades, ao passo que outras curtiam a vida, como o filme diz, curtindo a vida adoidada. Quanto mais intenso era o seu prazer, mais indiferente era a perspectiva que tinham de todas as outras pessoas que não estavam nas mesmas condições. E a preguiça está aí, certo? A preguiça está nisso. Você busca a sua própria satisfação, seus deleites. E você não está preocupado com os outros que estão necessitando de você, né? Você não se preocupa com elas. Você tem uma aparência de religiosidade, de que está num ambiente cristão, mas você não se preocupa com as necessidades dos outros. Isso é uma coisa que os profetas de Israel sempre denunciavam. Amós, Miqueias. Miqueias diz, né? O que é que o Senhor pede de ti, requer de ti? Ames a misericórdia, andes humildemente com teu Deus. A justiça. E outros tantos profetas que denunciavam o povo de Israel, os reis, por fazerem injustiça. É por isso que quando a gente lê os profetas, parece assim, livros que foram livros políticos em alguns momentos, porque é uma denúncia que é feita contra reis, contra a forma como as pessoas governam o povo. Existe uma ironia aqui nos versos 4 a 6. Deixa eu ver. Pronto, no versículos 4 a 6, ele diz, né, você dorme em camas de marfins, espreguiçais sobre o vosso leito, e comeis cordeiros do rebanho e bezerros do cevadouro. Quer dizer, uma vida maravilhosa, né? Vocês têm uma vida muito tranquila, sossegada, apartamento de luxo, um flat, vista para o mar. Você não quer flat. A vista para o mar, uma vida sossegada, tranquila, a brisa bate, a única canseira que você tem é o vento que proporciona. Então, Amós expõe o que essas pessoas fazem no seu conforto, para então reverter esse conforto contra elas. Quanto mais elas exibiam seu conforto, esse conforto viria como desconforto contra elas. Então, é interessante, né? Diz, olha, vocês têm uma vida sossegada, cantais à toa. Vocês têm instrumentos de Davi. Que maravilha! Aí é o que diz o versículo 7. Portanto, agora ireis em cativeiro entre os primeiros que forem levados cativos. E cessarão as pândegas dos espreguiçadores. Pândegas é banquete, né? Quando é que nós vamos ter uma pândega aqui na igreja, hein? Uma pândega. Mas pândega é um banquete, né? E ele está dizendo o seguinte, olha, vocês estão vivendo uma vida tão confortável e veja que Deus não é contra o nosso conforto, certo? Ai, não, agora eu vou ter que comprar um colchão de pedra, porque eu não posso ter conforto, porque é errado. Não é isso. Mas é o conforto, o prazer que eles têm que fecha os olhos dele para a realidade de outras pessoas, certo? Esse é o ponto. É eu ter prazer na minha vida, tranquilidade, sossego. Por quê? Eu tenho tudo isso sem me preocupar com os outros. Esse é o ponto. Não levar em conta os outros. Essa é a preguiça que o pastor Tiago Cavaco está chamando a atenção aqui no livro de Amós. Não se preocupar com os outros. E o que é que acontece com essas pessoas que estão vivendo confortáveis aqui na época de Amós?
confortáveis e despreocupados com a vida e indiferente à realidade dos outros. Eles serão os primeiros a serem levados cativos. Os confortáveis serão os primeiros a sofrer o desconforto do cativeiro lá na frente. É isso que Amós está dizendo. Então ele prega contra a corrupção que se manifesta por meio da preguiça, os braços cruzados. Eu tô aqui tranquilo, sossegado, e pessoas próximas a mim que precisam de mim, eu não tô nem aí para elas. Então isso é uma prova da corrupção que aquele povo enfrentava. Como eu disse, as pessoas para quem Amós prega faziam de sua proximidade geográfica com Jerusalém e Samaria uma espécie de imunidade religiosa. Você tem a imunidade parlamentar, né? A imunidade parlamentar do deputado, por exemplo, ele tem a liberdade para falar certas coisas que um cidadão comum não poderia falar, fazer certas coisas que um cidadão comum não pode fazer, porque ele é um parlamentar. Então ele pode certas coisas. É por isso que a nossa querida Flor de Lis ainda não foi presa. Nosso país não é para amadores, né? Nosso país é uma piada. Mas por que eu estou dizendo isso? Ali, sem querer fazer piada, mas já fazendo, ali tinha um monte de Flor de Lis que achava o seguinte: eu posso fazer o que eu quiser, a minha vida, ninguém tem nada com isso, porque eu estou no ambiente de Deus. Israel, em Jerusalém. Um monte de crente é assim, né? Eu vou para a igreja, eu tenho uma vida religiosa prática, eu sou daqui um dia isso vai virar nomenclatura, né? Eu sou um evangélico praticante, porque tem um católico praticante, né? E o não praticante vai ter agora, vocês vão ver. Vai ter o evangélico praticante e não praticante. Já tem, né? Então, a proximidade com as cidades de Samaria e Jerusalém dava imunidade religiosa para eles. Eles achavam. Sim. Vocês não vão fazer nada comigo, porque eu estou aqui e aqui me dá imunidade. Né? E ele foi morto ali, né? Pela rebelião que ele teve contra o governo. Então, seria esse o pensamento dele? Mais ou menos isso. É mais ou menos essa ideia. Mas que história é essa? É a revolta dos Macabeus? É lá no. Ou é um texto bíblico? Estou tentando lembrar aqui. Tô com. É que eu tô lembrando também, os livros de Macabeus narram algo parecido, né, semelhante. Não, mas não é. Eu tô dizendo assim, que é um fato, né? É um fato. E é bem interessante. Isso mudou a história dos judeus na época de Jesus. Esse fato aí. Mas eu acho que tem nada a ver, ó, o que eu tô dizendo. Mas tudo bem. Mas é isso mesmo. Não, eu tô aqui no templo, tá tudo tranquilo, satisfatório, favorável. Então, eu tô aqui no meio do povo de Deus, não vai ter problema nenhum. Deus sabe, eu tô protegido por ele, enquanto eu ofendo ele, né? É impressionante. E uma das maiores perversidades da preguiça é que ela muitas vezes resulta de uma falsa perfeição, ou de uma ideia falsa de perfeição que a gente acha que tem. Certo? A pessoa. Deixa eu desligar o áudio aqui.
Mas dizem que tá saindo som em casa aí, né? Áudio ok. Então, a pessoa deixa-se estar porque está tudo bem. Então, a preguiça, ela se manifesta, por isso que a preguiça, ela se manifesta aqui como uma corrupção, né? A pessoa acha que está bem, está vivendo bem diante de Deus, em uma certa perfeição, santidade, e reage e não age em prol dos outros, não se preocupa com os outros. Então, a preguiça, como a gente já falou aqui, não é não fazer nada. A preguiça é fazer algo mal, sob o disfarce de estar fazendo algo bom. Então, vale a pena se perguntar, até que ponto nossa preguiça, mais do que evidenciar imediatamente o nosso pecado, não evidencia que pecamos convencidos de que não pecamos. Quantas vezes nós estamos convencidos de que não estamos pecando contra Deus, ao passo que nós vemos pessoas precisando de nós e nós não reagimos a essa situação? A preguiça é o sinal prático de que nos perdemos em jogos de aparências para mascarar a qualidade que nos falta. Nós aparentamos ser religiosos, aparentamos ser pessoas que amam a Deus, mas na prática isso não é exercido. Era mais ou menos isso que acontecia naquele povo também, uma falsa religiosidade, juntando uma falsa religiosidade, uma corrupção moral e a falta de ação para com aqueles que precisavam do povo de Deus. Aqueles que eram menos favorecidos, os desfavorecidos, e que o povo não estava nem aí para eles. Então, a indiferença, né? Indiferença que é criticada em Tiago. Tiago fala, né? Uma pessoa, vem um rico e um pobre entra na sinagoga. O fato curioso é que os crentes se reuniam na sinagoga, né? Curioso isso. Mas chega um rico e um pobre na sinagoga para o culto. Aí o que eles faziam? Colocavam os ricos nos bancos da frente e os pobres sentam lá atrás. Separando, né? Segregando o povo de Deus, tratando com diferença, né? É por isso que Tiago diz, olha, tem uma pessoa que está necessitada e você não ajuda. Você diz, vá em paz. Diz, que amor, que fé é essa? Fé sem obras, né? Então, não existe fé enquanto nós somos preguiçosos, indiferentes à realidade das pessoas. Então, a preguiça aqui não é só deixar de fazer as coisas. É fazer algo mal. Saber que sermos omissos, né? Aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisto está pecando. Vamos lá, deixa eu dar tempo aqui. As máscaras e as consequências da corrupção. A indiferença para com os outros é, aqui no texto de Amós, uma das marcas da corrupção. E essa corrupção se manifesta pela preguiça. Só um ponto, né, que eu esqueci de mencionar, o verso 3 deixa bem claro, né? Vocês imaginam estar longe o dia mau e fazer chegar ao trono da violência. Vocês acham que não vai chegar o dia da calamidade, do castigo de Deus. Vocês estão vivendo como se isso não fosse possível, como se Deus não fosse castigar. Deus vai castigar. Então, é uma marca da ignorância, da indiferença deles aqui, né? Se nós queremos saber se somos preguiçosos, vale a pena também observar o modo com que nos relacionamos com os outros. Que importância real as pessoas têm para nós?
Que importância real os outros têm para nós? Eu me importo muito com os outros. Eu, eu, eu quero fazer o bem aos outros. Até que ponto isso é verdade? Se as nossas prioridades e os nossos prazeres esmagam a existência das pessoas à nossa volta, então parte do exame já está feita, né? Parte dessa observação já está feita. Nós temos prazeres, lazeres, que se tornam nossa prioridade. E como eu disse, não há nenhum problema nisso. Só que muitas vezes o nosso lazer, o desfrute de coisas que nós gostamos, nos priva de exercermos o bem para outras pessoas. Vamos colocar na seguinte, uma coisa simples, boba aqui, mas uma coisa simples. Uma pessoa que ela é viciada em jogos. Uma pessoa que é viciada em jogos. Certo? Isso é um prazer. Não vou colocar nem viciado. É muito forte. É muito ofensivo. A viciado. Mas uma pessoa que joga bastante videogame, certo? Videogame, enfim, jogos. Ela está muito presa a esse prazer, a ponto de não parar nem para se preocupar com as necessidades de outras pessoas. Porque ela está muito ocupada o quê? Desfrutando jogos. Vamos colocar isso em outras coisas. Pessoas estão muito preocupadas com desfrutar internet, televisão, o lazer de sair à noite, de ir ao shopping, de ter sempre algo novo para fazer todos os dias. Ela está sempre preocupada em fazer algo que lhe satisfaça, que lhe faça bem, mas não está preocupada em realizar nada que faça bem a outros. Então, o prazer pessoal, o lazer, se tornou algo prioritário em nossa vida e nos tornamos pessoas indiferentes. Esse tipo de atitude é o que o pastor Tiago Cavaco está nos chamando a atenção aqui. Nos leva à preguiça, que é o sinal da corrupção. Os prazeres que nós temos se tornaram nosso Deus, nossa fonte de prazer, e os outros se tornaram excluídos de nossas relações. Então, que importância os outros têm para nós? Sabemos que somos preguiçosos se os outros nos são essencialmente insignificantes. Se nós não nos importamos para com os outros, nós somos preguiçosos. Então veja que a preguiça tem também relação com nossas relações, nossos relacionamentos. A preguiça tem a ver com a forma como a gente trata os outros. E crente não pode ser preguiçoso, né? Porque crente ele não se relaciona só com Deus, mas com os outros. A nossa fé não é só se relacionar com Deus, mas com os outros também. Então a preguiça indica o modo como nós lidamos com o prazer de forma desordenada. Fulano, tu pode? Não posso não, que eu vou estar ocupado. Eu não vou poder não, vou estar muito ocupado. Faça o teste. Pergunte, com o quê? Aí pronto. Aí eu quero ver. Eu não vou poder não, pastor. Esse dia não vai dar certo não. Por quê? Aí veja a mágica acontecer. Muitas vezes nós estamos ocupados com prazeres, em coisas que podem esperar um pouco. Mas existem pessoas que precisam de nós muito mais do que nosso prazer. Então Deus não é contra o prazer, mas ele é contra o prazer que nos rouba o prazer maior dele próprio, Deus. Ele não é contra a nossa satisfação, mas ele é contra o fato de nós buscarmos satisfação em outras coisas que não seja ele próprio. Tá? Em Amós aqui, a preguiça representava a inconsistência moral, a negligência extrema de se refastelarem no luxo
enquanto outras pessoas ficam na pobreza. Então é isso. O povo curte a vida em luxo e pessoas próximas a elas na pobreza, e elas não fazem nada que possa ajudar aquelas pessoas. Quem é mau, ele vai dizer no verso 7, quem é mau seguirá no conforto, do conforto para o cativeiro. Quer dizer, de alguma forma Deus pune aquelas pessoas que agem com esse tipo de maldade da indiferença. Eu digo que crente não pode ser indiferente. Crente indiferente com a realidade dos outros, que não se importa com os outros, precisa se questionar. Rapaz, será que eu sou crente mesmo? Talvez não seja, não. Eu não ligo nem para os outros, não tô nem aí para os outros. Eu não sou crente. E não é mesmo, não. A gente já falou isso várias vezes em 1 João. E quem não ama o próximo, como é que vai amar a Deus? Quem ama aquele que vê, quem não ama aquele que vê, como vai amar aquele que não vê? O reconhecimento da nossa preguiça pode ser o primeiro passo para nós alargarmos a nossa mesa a quem mais do que nós precisa ser alimentado. Então, à medida que nós reconhecemos que nós temos agido assim, com essa indiferença, eu tenho agido assim, nós vamos aumentar o tamanho da nossa mesa, colocar mais cadeiras e receber aquelas pessoas que precisam de nós. De alguma forma precisam de nós. Então, que Deus nos dê essa candura corajosa que resista a esse tipo de corrupção que há no mundo. Você tem ideologias políticas que buscam isso. Certo? Um mundo melhor. Aquela utopia toda. Crente não fala em utopia, né? O crente tem esperança de que as coisas vão ser melhor no reino de Deus. Mas nós trabalhamos para que as coisas sejam como vai ser no reino de Deus. Um mundo justo, né? Pessoas sem pobreza, sem pessoas necessitadas. E o crente, ao ver pessoas necessitadas, elas devem também demonstrar compaixão, amor por essas pessoas. E todos nós precisamos desfrutar prazeres, lazeres, alegrias, enfim. Mas nós não podemos fazer isso sendo indiferente aos outros, sem se preocupar com os outros. Né? Eu lembro de pessoas, muitas pessoas no seminário, pessoas passando por situações difíceis. Aí você tinha a igreja B, a igreja A, cortou o sustento do seminarista na metade, porque ia pintar as paredes da igreja. Né? Isso não foi comigo, certo? Então não precisa ficar com pena, não. De mim, não. Aí você tem a igreja B, cortou o sustento do seminarista ou do missionário, porque ia colocar uma porta nova na igreja. Aí você tem o irmãozinho X, o irmãozinho C, o irmãozinho mais simples, que ganha pouco, mas deu a metade do seu salário para ajudar aquele seminarista que estava com dificuldade. Eu vi muito isso. A irmã X ali, a casa caindo aos pedaços, com alguns problemas, mas fazia questão de ajudar aquele seminarista. Isso aconteceu comigo, aquele seminarista ali. Então, existem crentes e crentes, né? E vocês precisam ser um deles. Falei nada, né? Mas a gente precisa ser esse tipo de pessoa que resiste a esse desejo de lutar pelos nossos prazeres, nossas questões e nos preocupar mais com as questões dos outros, tá bom? Então,
nesse quarto sermão contra a preguiça, nós aprendemos aqui que precisamos lutar contra a maldade de sermos preguiçosos perante as necessidades dos outros. Porque esse tipo de preguiça é sinal de corrupção. E nós não somos um povo, diante de Deus, um povo corrupto, mas santo, separado, para inclusive nos preocuparmos mais com os outros. Ok? Oi. Ok.